Olá! Trabalho infantil é tema de debate público na Câmara Municipal. O encontro foi promovido pela vereadora Laura Carneiro, vogal da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Participaram do debate representantes das Secretarias Municipais de Educação, Desenvolvimento Social, do Tribunal Regional do Trabalho e profissionais ligados à educação no Rio. Representando a Secretaria Municipal de Educação, Mércia Cabral de Oliveira destacou as inovações implantadas no Rio, como as escolas de desenvolvimento infantil, o Pacto Carioca pela alfabetização, as escolas do amanhã para áreas vulneráveis e as escolas em turno único. Até 2016, a meta é 35% das unidades escolares em turno único, que causam outros impasses na cidade, mas a gente está trabalhando para superá-los. Alan Borges, da Coordenadoria de Projetos Especiais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ressaltou a importância de uma agenda setorial para a erradicação do trabalho infantil. Destacou o mapeamento de 20 pontos de maior concentração de trabalho infantil no município do Rio e explicou o que é o mapeamento de desejos. Isso significa, na prática, entender o que o adolescente e a criança quer e precisa e parar de financiar a oferta e financiar a demanda real. Mapear desejo significa também, concretamente, fazer com que essa criança esteja num lugar que seja de possibilidades reais para aquilo que ele quer, para aquilo que ele espera e para aquilo que ele almeja, dialogando com o que ele precisa. A desembargadora Edith Maria Correia Tourinho, ouvidora do Tribunal Regional do Trabalho, salientou o papel das ouvidorias que recebem denúncias dos abusos de trabalho infantil, inclusive denúncias anônimas. O debate ainda teve as intervenções de pessoas ligadas à educação e aos direitos humanos. Nazaré Barreto, do Conselho Municipal dos Direitos Humanos, da Criança e Adolescente, fez grave denúncia de cooptação pelo tráfico de crianças e mães adolescentes na zona oeste da cidade. A vereadora Laura Carneiro, que presidiu e mediou o debate, falou da necessidade de uma grande interatividade entre as secretarias e os órgãos de defesa da criança e adolescente, para que se efetivem na prática as ações de combate e erradicação do trabalho infantil. Na verdade, por uma convenção assinada pelo Brasil, da OIT, até 2020, nós temos que erradicar o trabalho infantil no Brasil. Mobilidade urbana no Rio de Janeiro é o tema da nossa entrevista de estúdio de hoje. O Rio já é a cidade no país que se perde mais tempo no trânsito, segundo uma recente pesquisa. E não é só o tempo, não. Segundo o estudo da Firjan, anualmente são perdidos 25 bilhões de reais nos congestionamentos. Para falar sobre a mobilidade urbana na cidade, está aqui do meu lado o arquiteto e urbanista Sidney Menezes. Sidney, muito obrigada por nos receber. Como que a falta de planejamento na cidade afeta a mobilidade urbana? Olha, além da falta de planejamento, a lógica e a concepção de ocupação da cidade resulta nesse caos que nós estamos vivendo. Porque na cidade modernista, e o Rio de Janeiro foi projetado sobre essa ótica do urbanismo modernista, os usos eram separados, os usos da cidade eram setorizados. E com isso era necessário você integrar esses usos através de deslocamentos, sempre priorizando, hoje de uma forma absolutamente equivocada, mas à época era a premissa, o transporte rodoviário e o pior, o transporte individual. O senhor acha que é importante pensar não somente no transporte público, mas no zoneamento da cidade? Essa é a questão X, principal. Porque o problema da mobilidade, na verdade, ele está no aspecto urbanístico da cidade. Então, se você tem uma cidade com os usos próximos, né, como é o modelo da cidade contemporânea, em que as pessoas trabalham no local, moram no local, têm equipamentos, né, tanto de saúde, educação, esportivos, de lazer no local, né, possibilidades de atividades culturais também naquele local. Então, com isso, você vai diminuindo os espaços de deslocamento. Se você diminui o espaço de deslocamento, consequentemente, você garante uma qualidade urbana de vida muito melhor. E essa possibilidade de deslocamento reduzida poderá ser feita por meio de bicicleta, né, no nosso sistema cicloviário, por meio de veículos leves sobre trilhos, por meio de próprio metrô, né? E com isso você consegue mudar essa lógica do conceito do transporte rodoviário para um transporte alternativo, não poluente, que possa oferecer conforto, tranquilidade
e custo baixo aos seus usuários. Com isso, você vai construindo um cenário super favorável possível a uma cidade mais equilibrada no seu convívio. Novembro é o mês da campanha pelo diagnóstico precoce do câncer de próstata. O Palácio Pedro Ernesto vai ficar assim durante todas as noites do mês de novembro. A cor azul é o símbolo da campanha que luta contra o preconceito e alerta a população para a importância de um exame simples que pode salvar vidas. A campanha Novembro Azul é uma campanha de prevenção ao câncer de próstata, né? Foi idealizada pelo Instituto Lado a Lado, em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia, e que vem trabalhando já há alguns anos, desde 2008. E somente agora teve essa ênfase maior a respeito desse tema. Inclusive, a Câmara Municipal aqui do Rio de Janeiro, nós solicitamos que fosse iluminada na cor azul, exatamente para alertar os homens que há uma campanha de defesa, de prevenção para o câncer de próstata. Exposição exibe obras de Ron English, um dos nomes mais importantes da arte contemporânea. As galerias da Caixa Cultural estão ocupadas com 110 obras de Ron English. Obras que podem ser vistas nas ruas de diferentes cidades do mundo, chega pela primeira vez no Brasil. Ron é conhecido como o padrinho da arte urbana. É considerado um dos responsáveis pela transição do grafite como subcultura para os murais decorativos e narrativos produzidos atualmente. O artista teve influência de Andy Warhol e Picasso. Ele começou fazendo isso em outdoors, que ele não pagava para usar. E depois fez essa curva, da arte dele fez essa curva de ir para dentro da galeria. Só que não perdeu, né, esse teor rebelde, né, na verdade, de crítica e provocação. Ron English mistura referências do cenário pop, da história da arte, da propaganda, dos quadrinhos e da música. O artista faz uso de figuras e marcas bastante conhecidas do público para criticar a cultura ocidental. O Mac obeso, por exemplo, questiona como seria a figura do Ronald se ele se alimentasse com a comida do McDonald's. O Abraham Obama faz a fusão dos dois presidentes dos Estados Unidos, uma imagem que impactou a campanha de Obama em 2008. O polêmico artista contemporâneo usa técnicas de propaganda para questionar o consumo da sociedade e define seu estilo como pop-aganda, uma brincadeira com pop art, mas sem perder o tom crítico, que é a marca do artista. O artista criou uma obra especialmente para a exposição brasileira. Trata-se da imagem de uma borboleta sul-americana que expressa sua admiração pelos valores e beleza do ecossistema do continente e como ele afeta todo o planeta. O trabalho faz referência ao efeito borboleta. Uma pequena mudança, um pequeno ato pode ter consequências enormes e não premeditadas, né? E um pouco também de mensagem, acho que um pouco em relação ao meio ambiente, ao ecossistema sul-americano, que é muito importante para o planeta. No próximo bloco, vamos conhecer um pouco mais a história da República no Brasil, em homenagem ao dia 15 de novembro. Estamos de volta com o Acontece no Rio. Agora você vai rever uma reportagem que apresentamos aqui na Rio TV Câmara sobre a República no Brasil. História que pode ser revivida através de exposições em museus e monumentos no centro do Rio. A proclamação da República Brasileira foi um levante político-militar ocorrido em 15 de novembro de 1889 e instaurou a forma republicana federativa presidencialista de governo no Brasil. Derrubou a monarquia e pôs fim à soberania do imperador Dom Pedro II. A proclamação da República aconteceu aqui nessa praça há 124 anos. O Rio de Janeiro era então capital do Império Brasileiro. Ao amanhecer de uma sexta-feira, o Marechal Deodoro da Fonseca deixou essa casa onde residia, convencido de que seria preso pelo governo imperial. Atravessou o Campo de Santana e lá do outro lado foi até um batalhão que existia conclamar os militares para se revoltarem contra o governo imperial. Os militares ofereceram um cavalo ao Marechal, que, segundo testemunhos, montou, tirou o chapéu e proclamou: Viva a República! Esse grupo de militares, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, destituiu o imperador e assumiu o poder no país, como foi retratado nesse óleo sobre tela de Benedito Calixto. No próprio dia 15, foi instituído um governo provisório republicano. Um dos principais articuladores do levante republicano foi o tenente-coronel Benjamin Constant, que é lembrado na cidade com esse monumento no Campo de Santana.
Após a proclamação da República, Benjamin Constant assumiu a pasta da Guerra no governo provisório. Esse Palácio do Catete já foi residência presidencial e guarda grande parte da história política do país. Nessa exposição, podemos ver a papeleira que foi usada na primeira eleição republicana em 1891. Marechal Deodoro da Fonseca foi eleito presidente e o Marechal Floriano Peixoto vice-presidente da República. O governo de Deodoro foi marcado pelo esforço da implantação de um regime de Estado republicano, mas foi caracterizado por grande instabilidade política e também econômica. A crise teve seu ápice no fechamento do Congresso Nacional, que causou uma rebelião. Após a renúncia de Deodoro, Floriano Peixoto assumiu a presidência. Alcançou forte apelo popular e inspirou o florianismo, primeiro movimento político a consagrar uma figura do regime republicano. Ficou conhecido como consolidador da República. Esse é o gabinete de Prudente de Moraes, que foi o primeiro presidente civil do Brasil e o primeiro por eleição direta. Representava a ascensão da oligarquia cafeicultora ao poder e o fim da influência militar na política. Durante seu mandato, eclodiu a Guerra de Canudos, confronto entre o Exército Brasileiro e os integrantes de um movimento popular de fundo socio-religioso liderado por Antônio Conselheiro, na comunidade Canudos, no interior do estado da Bahia. A exposição lembra de eventos marcantes protagonizados pelo governo federal, como o suicídio do então presidente Getúlio Vargas em 1954. Vários presidentes moraram aqui, eles moravam no terceiro andar do palácio, atendiam, quer dizer, a presidência funcionava basicamente no primeiro andar do palácio, o segundo andar era um andar mais social. Tinha o salão de festas, tinha a capela, é um andar lindíssimo que é preservado hoje, até hoje. Quer dizer, então ele ficou como sede da presidência. Sede da presidência até Juscelino, em 1960. Em 1960, a presidência da República é transferida para Brasília. E, nesse momento, o Museu da República é criado, quer dizer, aqui dentro do Palácio. Os presidentes deixaram o palácio, mas a história da República continua, mesmo em períodos como a ditadura. Então, a primeira ideia é essa, é desconstruir a ideia da República como uma coisa estável, inclusive como democracia. Muita gente associa a ideia de República à democracia, mas no Brasil a gente teve 2 períodos autoritários de ditadura e o Brasil não deixou de ser república por isso também. Então, a gente procura trabalhar essa ideia da construção republicana, que ela não só é uma construção, como pode ser transformada. Basta que a gente queira ter uma república diferente da que a gente tem. Na exposição, podemos lembrar de momentos marcantes da história do país, como as diretas já, que levou milhares de pessoas às ruas. Podemos ver a cédula da primeira eleição presidencial direta após o golpe de 64, que aconteceu no ano de 1989. Em 93, ocorreu um plebiscito e a opção República obteve 86% dos votos válidos, conferindo legitimidade popular ao regime republicano brasileiro. No mesmo plebiscito, o sistema presidencialista de governo foi legitimado pelo voto popular. Historiador Milton Teixeira fala das curiosidades da proclamação da República em entrevista para o repórter Francisco Tadini. Pois é, e para essa conversa, digamos assim, republicana, nós convidamos o professor Milton Teixeira. Professor, estamos na semana da proclamação da República. Afinal, esse foi um movimento de afirmação popular ou foi um levante militar? Em verdade, foi um levante militar, foi um levante. O imperador, em 1889, ele estava no máximo da sua popularidade. Agora, ele não era nada popular entre a elite, porque os antigos cafeicultores o consideravam um traidor, porque ele tinha apoiado a abolição da escravatura e não tinham sido indenizados, mas o povo estava do lado dele. Porém, naquela época, o povo não era consultado nem mobilizado como hoje, de modo que foi relativamente fácil derrubar o monarca. Ele mesmo ajudou a sua própria derrubada, não reagindo, não fazendo nada. Dizem que a primeira frase que ele pronunciou quando recebeu um telegrama dizendo que não era mais imperador, ele disse: "Que bom!" Como é que a sociedade mudou de ser sociedade imperial para sociedade republicana?
Olha, não tenha dúvida, houve um crítico na época que disse que o povo assistiu a tudo bestializado. Realmente, nós não participávamos da vida política nacional, nem éramos convidados para tal. Agora, para você ter uma ideia de como a mudança foi mais de nome do que de estrutura, na época do Império, bem ou mal, com todas as irregularidades que existiam, 11% da população brasileira votava. Na República, isso caiu para 2,1%. O monarca Pedro II era feito às ciências e às artes. E o Rio de Janeiro foi embelezado, sim, com a chegada da família imperial. Mas, na verdade, o que dá projeção ao Brasil e ao Rio de Janeiro é a Exposição Industrial Nacional em 1908 na Praia Vermelha. Isso é verdade? O imperador, ele gostava da tecnologia. Isso é uma coisa que se critica muito em Pedro II. Ele estudou muito, aprendeu muito, mas usou muito pouco dessa cultura pelo progresso do país. Por incrível que pareça, a única ciência que ele vai usar em larga escala vai ser a fotografia, que ajudava a perpetuar a sua imagem e a popularizá-la. Mas as outras grandes descobertas, assim, ele ficou um pouco à parte. Depois de 1870, pode-se dizer, sem errar, que o imperador parou no tempo. Ele já estava precocemente envelhecido, ele já estava doente, os próprios amigos diziam que ele deveria ter renunciado, mas ao mesmo tempo uma parte expressiva da sociedade não queria a princesa Isabel. Não que a detestasse propriamente, mas ela era muito influenciada pelo marido, o francês Gaston d'Orléans, o Conde de, e falava-se cobras e lagartos desse camarada. Que impacto tem na cidade a República? Porque vem Rodrigues Alves e Pereira Passos bota o Rio abaixo, né? Bom, nos primeiros anos ninguém sentiu muita diferença. Realmente, no início do século XX, a República investiu mais na cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro tinha sido esquecida por Dom Pedro II, estava abandonada já há muitos anos, todo verão você tinha epidemias. Tinha um mosquito na época que nos assolava, um tal de Aedes aegypti. Atual. Então, matava gente pra caramba. E era necessário sanear a cidade, prepará-la para o século XX, criar um porto decente. Aliás, uma situação que lembra muito o estágio atual, dessa euforia que nós estamos passando. E Rodrigues Alves, presidente Francisco de Paula Rodrigues Alves, ele foi eleito com a única plataforma: vou cuidar do Rio de Janeiro. Ele chama para prefeito Francisco Pereira Passos, chama para engenheiro do governo Paulo de Fronten, chama para sanear a cidade Oswaldo Cruz, chama também Francisco Bicalho e outros mais. E esse grupo remodela a cidade do Rio de Janeiro segundo os moldes da elite que nos governava. Não foi necessariamente muito bom para o povo, não. O povo foi expulso do centro, foi para a Zona Norte ou para as favelas. A Zona Sul ganhou seus lindos palácios de granito, suas belas avenidas asfaltadas, quando nós só tínhamos 6 carros na cidade. Mas não se pode negar, ele preparou a cidade para o século XX. Urbanizar e embelezar a cidade, como fez Pereira Passos na época do Bota Abaixo, é uma forma de firmar, na época, o Rio de Janeiro como centro do poder? Com certeza. Só precisa definir o que era este poder. Esse poder era uma elite que nos governava, uma elite de cafeicultores. De modo que a cidade ganhou um centro da cidade, todo maravilhoso, com palácios de granito, uma Zona Sul com lindas avenidas, palácios de granito. Agora, a Zona Norte ganhou quartel, bonde, trem e fábrica. Mas, mesmo assim, foram demolidas 20 mil habitações, criando uma crise habitacional imensa, favorecendo o surgimento de favelas por toda a cidade. Firmou o Rio de Janeiro como centro do poder, mas num poder que não era democrático. Tem um nome bonito, demoplutocracia. Na verdade, foi um governo elitista e nós só vamos conhecer uma democracia verdadeira já depois de Getúlio Vargas, onde todo mundo vai poder votar, nós vamos ter eleições diretas e tudo mais. Mas não era o que existia no início do século XX. E nem a sociedade era convidada a participar. Aliás, o governo via a sociedade como um problema a ser resolvido.
não fazia parte das suas soluções. É muito interessante isso, né? Houve um presidente que disse que questão social é caso de polícia. Professor, quais eram os grandes republicanos que moravam no Rio de Janeiro naquela época? O grupo central todo residia aqui. Desde o Deodoro da Fonseca, que não era republicano. Ele mesmo disse que foi republicano a partir do dia 15. Alagoano. É. E o Floriano no dia 16. Floriano Peixoto, que também era alagoano. Você tinha o Benjamin Constant, esse sim, nascido aqui e era professor aqui. Quintino Bocaiúva. Rui Barbosa, que era baiano, mas residia há muitos anos aqui no Rio de Janeiro. Rui Barbosa era um monarquista, ele só se tornou republicano no último instante também. Ele gostava de dizer, não fui republicano de primeira hora, fui republicano quando precisaram de mim. E, seja como for, esse é o núcleo central. Agora, a classe militar toda, principalmente o exército, era toda republicana, né? Os oficiais todos já estavam convertidos à nova tendência. E, claro, né, um número enorme de ex-cafeicultores, escravocratas, que agora estavam querendo ver o imperador pelas costas. Curiosamente, o próprio Dom Pedro II dizia que era melhor que o Brasil fosse uma república e ele se candidatasse a presidente. Gostaria que o senhor tecesse algum comentário sobre a sua opinião como historiador sobre o que foi a proclamação da República. Bom, a proclamação da República foi um movimento de poucos, obedecendo a interesses bastante pequenos. Se vocês terem ideia de que os republicanos não tinham mais que 2 deputados e nenhum senador, dá uma ideia de que a participação deles nas decisões nacionais eram quase nulas. Então você caracteriza isso plenamente como um golpe. Agora, foi certo ou foi errado? Eu acho que a monarquia também, por sua vez, estava falida. Estava acabada, não tinha mais o que dar. Era inexorável, né? Era inexorável. Se pudesse ter sido de outra forma, tudo bem. Foi desta. Agora já estamos em outro estágio. O Brasil hoje está muitos degraus acima daquela época. 124 anos depois. Sim, nós estamos com uma população hoje participante, atuante, cobrando, exigindo, às vezes até de forma intempestiva, mas exigindo, cobrando. É outro Brasil. Não há dúvidas que evoluímos. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da Câmara. Acesse câmara.rj.gov.br. Até a próxima.